Agora, pasmem, vocês vão ficar arrepiados agora. Quer ver? Estão preparados? Sim. Se ajeitem no banco. Dá uma ajeitada aí. Não mexe. Dá uma respirada. Respira fundo, porque eu vou lhe mostrar uma coisa que vai impactar o seu coração. Amém. Quer ver? Vamos para João, Evangelho de João. Lá no Evangelho de João. É o 4º livro do Novo Testamento. Tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu queria que vocês estudassem a Bíblia com alegria, com entusiasmo, com paixão, com emoção. Vamos lá, mas também com razão, claro. João 1, João capítulo 1. João 1. E é bonito a gente estar na igreja e pegar a Bíblia para cá, para lá, vai aqui, vai acolá. É bom demais isso, né? É maravilhoso. Porque a gente está bem acostumado a ir só no Google, só no Google, só no Google. Então, vamos na Bíblia aqui, abrir a Bíblia. Vamos lá, João capítulo 1. Eu queria que vocês fizessem sempre as ligações dos textos que eu estou lendo. Os textos que eu estou lendo fazem parte de uma cadeia bíblica. É um texto explicando outro texto, está entendendo? É um pouco aqui e um pouco ali, ok? Vamos lá, João capítulo 1, verso 1. No princípio era o que, pessoal? Era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. 2. Ele, o verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do verbo. E sem ele, sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Você fala, cadê o impacto? Vem agora. Vem agora. Alguém tem uma Bíblia aí que no lugar de verbo tem a expressão palavra? A sua tem? A sua também tem? A sua também tem? Como é que diz a sua aqui, irmã? No princípio, eu vou falando com você por causa da transmissão, tá? Vai. No princípio era aquele que é a palavra. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. Ele estava com Deus e era Deus. Interessante que na Bíblia dela e na de vocês, no lugar da expressão verbo, tem a expressão palavra. Olha que curioso. E por quê? O que é verbo? É a palavra em ação. Muito bem. O verbo é a palavra em ação. Então aqui diz assim, no princípio era o verbo, ou seja, no princípio era a palavra. Curioso isso. Vamos então analisar isso com bastante detalhe. Olha, vou ler o verso 1 de novo. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Opa, é meio estranho isso aqui, não é? Porque na primeira parte fala no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Olhem para mim. Deixa eu falar de mim do pastor Marcos. Olha só. No princípio era o verbo estava com Deus, era Deus. É como se fosse assim, no princípio era o Marcos. E o Marcos estava com o Luiz. E o Luiz era o Marcos. Que negócio é esse? Você viu que não faz sentido, né? Mas por que a Bíblia fala assim? Isso aqui mexe com o nosso pensamento. Vamos resolver esse negócio? Na Bíblia? Vamos de novo. Voltemos para o verso 1. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. Deus está aqui e o verbo está aqui. No princípio era o verbo. Aqui. E o verbo estava com Deus. Deus está aqui. Então são duas coisas. Deus é um, o verbo é outro. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. Até aqui tudo bem. Deus é um, o verbo é outro. Mas o final do verso está assim. E o verbo era Deus. Sabe como é que resolve isso? Lendo o verso 14. Aí mesmo, João 1, verso 14. É só descobrir quem é o verbo que resolve o problema. Ou a palavra, quem é a palavra. Vamos lá? João 1, 14. Todo mundo vai ler comigo? Vamos lá? Numa só voz? 1, 2 e 3, vai. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Levanta a cabeça, olha para mim e diga, quem é que se fez carne? Jesus. Quem é o verbo? Jesus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o verbo é Jesus. Amém, pessoal? Amém. Agora vamos voltar ao verso 1 e no lugar da palavra verbo, nós vamos colocar Jesus. Quer ver como é que fica agora? Voltemos para o início do verso. No princípio era Jesus. E Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. Interessante. Então aqui está dizendo assim, quando fala na primeira parte que o verbo é Jesus, aí fala assim, o verbo estava com Deus. Esse Deus aqui é o Pai. Quando fala o verbo estava com Deus. O verbo, que é Jesus, estava com Deus. Esse Deus é o Pai. Quando fala assim, e o verbo era Deus,
Esse Deus aqui agora é Jesus. Mostrando que o Pai é Deus e Jesus também é Deus. Amém. Uau! Louvado seja. Louvado seja Deus. Agora vamos ler os 3 versos, colocando Jesus no lugar da expressão dela. Vamos lá. No princípio era Jesus. E Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. Verso 2. Jesus estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. E sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Amém? Amém. Agora eu vou usar a expressão palavra no lugar da expressão verbo. Vamos ver como é que fica? Vamos lá. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Olha aí. A palavra era Deus. Já ouviram falar assim? Olha, hoje o pastor pregou a palavra. Já viram? Sabe por que a gente fala isso? Pregou. Hoje a palavra foi boa. Já viram? Hoje a palavra foi poderosa. Pregou a palavra. Vamos pregar a palavra, irmãos. Vamos pregar a palavra. Não é o papel e tinta. Pregar a palavra é pregar Jesus. Falar da palavra é falar de Jesus. Porque Jesus é a palavra encarnada de Deus aqui na terra.